Tudo bom, produtores? Esse aqui é um vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre arrendamento, né? Sobre as principais dúvidas. A gente que é advogado escuta muito de produtor que o principal medo dele é não receber o seu contrato, né? Aquele proprietário não receber o seu devido pagamento por arrendar a sua terra. Nesse vídeo a gente vai dar pelo menos 8 dicas ali para diminuir essa dificuldade e ao final a gente vai falar uma dica bônus sobre uma outra situação. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o canal Advogando no Agro, onde eu, de produtor e advogado, falo com vocês, produtores, sobre quais são os principais aspectos que vocês têm que estar mais atentos. Bora pro vídeo? Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês aí ativar o like, né, bater o dedo aqui no sininho também e comentar e compartilhar com todos os seus amigos para que esse vídeo, né, possa alcançar o máximo de pessoas possíveis e se tornar relevante até pra gente saber o que é que o nosso produtor tá precisando no YouTube. Beleza, gente? Se alguém quiser também compartilhar, enfim, conversar comigo, pode deixar aqui um comentário ou então me procurar nas redes sociais, estão descritas aqui no subtítulo desse vídeo que a gente vai debatendo. Então, dito isso, bora pro vídeo. Valeu! Então, gente, como a gente estava falando aqui sobre contrato de arrendamento, o principal medo do proprietário de não receber o seu devido pagamento pela sua terra, a gente vai comentar algumas coisas que devem ser observadas naquele momento. A primeira delas que eu quero falar, suma importância. Normalmente o produtor, quando ele vai fazer o contrato de arrendamento, ele não registra o contrato em cartório. Eu não estou falando aqui em registrar na cédula, né, na certidão de registro de imóvel. Estou falando de registrar no cartório de títulos mesmo. O produtor, normalmente, o proprietário só pega lá uma firma reconhecida, enfim, um negócio quase desburocratizado e leva isso adiante. A primeira recomendação que eu faço é, gente, vale o investimento. Por favor, faça a escritura pública desses contratos de arrendamento no cartório de títulos. Isso gera uma presunção de veracidade de todas aquelas cláusulas e vocês passam a ter ali o testemunho do próprio cartorário, que é importantíssimo caso exista alguma dúvida no futuro. Valeu? Segunda dica importante demais. Uma coisa que muito proprietário não entende é, quando nós arrendamos uma terra, apesar de nós termos preferência sobre o pagamento, essa preferência ela é ordinária, ela é de uma lei ordinária. Ocorre que também a legislação brasileira permite que sejam criadas, né, mecanismos que a gente chama de garantias. Dentro dessas garantias, normalmente, instituições bancárias ou mesmo fornecedores vão pedir o chamado penhor rural, ou alienação fiduciária do grão, e isso, por incrível que pareça, por mais diferente que muita gente possa imaginar, na verdade tem uma certa preferência sobre o crédito de arrendamento. Aí você me pergunta, Eduardo, então, se o banco tiver eventualmente cobrando uma dívida do meu arrendante, do meu arrendatário, perdão, eu não vou receber? Olha, se você não tivesse preparado para isso e colocado uma cláusula igualando as garantias também de penhor rural, que é uma dica que eu já tô passando aqui para vocês, provavelmente sim. Então a única forma de você resolver essa questão é você criar uma garantia igual às dos bancos. Mas Eduardo, se eu fizer isso, o meu arrendatário não vai conseguir captar crédito no mercado, como é que eu faço? Olha, faça um croquis de uma área, reserve uma área, não de toda a fazenda, que seja equivalente ali, mais ou menos ao seu pagamento de arrendamento, e aí você consegue fazer um penhor rural sobre uma área menor e libera todas as demais áreas para que os bancos possam financiar. Essa é uma forma que a gente sempre indica para você se proteger, lembrando que para muita gente, né, o arrendamento é a única fonte de renda importante da fazenda no ano, então isso daqui é uma forma de você, como proprietário, se proteger de alguma maneira, enfim, de alguma quebra de safra ou de algum mecanismo ardil que o seu arrendatário possa vir a tentar para não te pagar, beleza? Bora para a terceira. Com relação às garantias dadas para os bancos, né, uma outra dica que a gente dá também é que na carta de anuência, não sei se ela vai estar externa ou interna ao próprio contrato de arrendamento, que o produtor faça ressalvas a garantias mínimas de produtividade do arrendatário. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, olha, tem um arrendatário, ele tá produzindo ali 60, 70 sacas de soja, ele tá indo bem, enfim, você vê que ele é um cara estruturado que vai seguir adiante. Tudo bem ele pagar lá o banco, enfim, não vai ter uma disputa ali por renda, em regra, né, que prejudique o proprietário da fazenda. Mas vamos supor que, eventualmente, ele arrendatário não teve um ano tão bom, enfim, a gente tá passando aí por um momento de crise hídrica e muita gente vai começar a produzir 40 sacas de soja, eventualmente até menos, e nesse momento a gente começa a ter uma rivalidade. Então o que a gente coloca? Uma cláusula limitando o pagamento, né, essa anuência ao banco, desde que produtividades mínimas sejam encontradas por aquele arrendatário. Essa é uma forma também da gente mitigar os riscos do arrendatário não pagar a fazenda, valeu? Quarta dica é uma das mais comuns, 95% dos contratos de internet que chegam pra gente para serem cobrados tem esse problema, que é a informação, né, que muito produtor não sabe, que na verdade, em regra, é proibido pelo Poder Judiciário o recebimento de contrato de arrendamento em grãos. Grãos a gente recebe por contrato de parceria, né, porque ali a gente participa da produtividade da pessoa. Como
que a gente lida com isso aqui no escritório? Basicamente, a gente faz uma forma, um mecanismo matemático para que seja determinado um dia e um precificador para aquela saca. Porque se você, vamos supor que você fixa aí 60 sacas de soja por alqueire, mas você não delimita um dia para ser avaliada aquelas sacas de soja. Tecnicamente, o teu contrato ele é ilíquido, ele não tem valor econômico. A gente não percebe, mas para a legislação agrária, o contrato de arrendamento é muito mais próximo a um contrato de aluguel da terra do que o contrato de parceria. Por isso, essa necessidade de fixar um valor. Então, o que a gente indica? Olha, quer fazer um contrato de arrendamento mais seguro? Mesmo assim, quer fixar em sacas? Então, estabelece que essas sacas têm um determinado dia e um agente do mercado que vai determinar qual é o valor. Assim, fica mais fácil a gente, por meros cálculos aritméticos ali, ou seja, multiplicação clássica e simples, conseguir encontrar o valor da saca e aí encontrar o valor global do contrato. Essa dica é de suma importância. Por quê? Vamos imaginar o seguinte cenário. Você, produtor, não identificou o valor da saca e não identificou o dia que vai ser fixado o valor dessa saca, né? A arrendatário não paga. Esse cenário existe, é bem comum até, né? Não digo que ele é ordinário, mas ele é comum, ele acontece. Você vai entrar com uma ação de cobrança. Eduardo, eu fiz lá, peguei as duas testemunhas, vou entrar com uma ação de execução direta. Então, aí é o grande problema. Se você for entrar com a ação de execução direta e o juiz entender que a sua execução é ilíquida, você vai perder aquela ação de execução. E aí você vai ter que entrar no sistema do processo de conhecimento, entrar com uma ação ordinária de cobrança mesmo, para que ao final o juiz dê uma sentença e só então você possa entrar em cumprimento de sentença. E aí eu te pergunto, depois de vários anos, há uma chance muito grande do teu arrendatário ter falido, ter saído do mercado e você ficar com um título na mão, mas sem possibilidade de receber, porque a pessoa não vai ter patrimônio para te pagar. Lembrando que o Poder Judiciário, direito, em linhas gerais, não basta só a gente vencer, a gente declarar, ter a declaração de ter um direito. Nós temos uma segunda fase que é fazer esse direito ser executado, né? Receber esse direito. Então você pode, se não identificar o valor da execução, o valor das sacas e o dia da fixação desse preço, você corre o risco de ganhar a ação e simplesmente não receber por esse direito, que é o pior do cenário. Você tem vários prejuízos nessa situação. Então, resumindo aqui tudo dessa dica, a principal preocupação que você tem que ter é fixa um dia para estabelecer um preço e um local onde esse preço vai ser fixado para que seja apenas multiplicação. E aí você diminui bastante essa chance de um juiz declarar que o teu contrato é ilíquido e, portanto, ele não caberia algum tipo de execução diretamente ao Poder Judiciário. Valeu, gente? A próxima dica é fundamental. Por quê? Eu já vou adiantar o problema, né? Contratos de arrendamento, em regra, são muito difíceis de serem quebrados, porque presume-se que o arrendatário ele tem uma condição inferior ao proprietário da fazenda. Então, tem uma inversão ali, uma certa proteção que a lei dá pro arrendatário. E qual que são as principais formas do arrendatário sair da propriedade, né? Quando ele não paga ou quando tá vencendo o contrato, e aí o produtor que tem que notificá-lo para devolver a fazenda ou apresentar uma proposta maior de algum concorrente ali na região. Mas fora esses dois cenários, é muito difícil a gente tirar um arrendatário de uma propriedade rural. Mas, Eduardo, então como que eu faço? O único jeito de eu tirar o arrendatário é por isso? Não. A lei também se preocupa muito por questões trabalhistas e ambientais. Então a gente pode criar várias regras secundárias não ligadas diretamente ao pagamento, mas vinculadas a essa questão de proteção ambiental, de proteção trabalhista ali dos trabalhadores da fazenda, de modo que, se alguma daquelas regras é descumprida, o contrato também pode ser rescindido. Essa é uma dica fundamental porque dá um poder, não diria um poder, mas dá uma possibilidade do produtor, se não ainda tenha recebido o contrato de arrendamento naquele ano, por algum motivo está tendo uma desavença, está tendo um desconforto ali com o arrendatário, enfim, não concorda com as atitudes dele, enfim, ou então tá vendo o cara deteriorar de fato a tua propriedade rural, por meio deste mecanismo, ele consegue quebrar, sem ter que quebrar o contrato, tirar o arrendatário da fazenda e não ter maiores dores de cabeça com isso. Mas é fundamental que isso esteja previsto em contrato. E não é só previsto, seja esmiuçado. Então, por exemplo, né, se o proprietário vai lá e pega lá um cascalho na fazenda sem autorização, sem licença ambiental, ou derruba uma árvore, né, sem algum tipo de licença, ou tá captando água sem outorga, né, dos mananciais daquela propriedade, isso tudo seria uma forma da gente rescindir o contrato diretamente, ainda que o arrendatário esteja pagando corretamente o seu arrendamento anualmente. Então, essa dica aqui é muito legal e é muito importante a gente ficar atento para evitar maiores dores de cabeça, principalmente quando já existe um conflito instalado, né, entre arrendante e arrendatário. Valeu? Outra dica fundamental antes de sequer a gente começar a escrever um contrato de arrendamento. Isso daqui é até anterior, que é a avaliação dos itens da fazenda. Então, nós precisamos ter um laudo, né, basicamente identificando quilômetros de cerca, situação dessas cercas, a condição dos currais, condições de curvas de nível, condições, enfim, qualquer espécie, incluindo aí biológicos e químicos também, calcários foram aplicados, tudo isso tem que estar identificado no contrato. Por quê? O proprietário, né, ele pode sofrer um tipo de pedido do arrendatário no seguinte caminho. Tem um direito chamado direito de retenção. Então, o arrendatário, se ele faz um investimento na fazenda, assim, constrói um galpão, constrói alguma coisa, e ao final do contrato não tem mais o interesse do proprietário de continuar com aquele arrendatário, este arrendatário pode invocar esse direito e pedir para que seja mantido na posse daquele bem até que ele tenha recolhido de volta todos os investimentos que ele fez. E esse direito, infelizmente, não pode
ser afastado, é uma cláusula inegociável. Mas o que pode ser feito? O produtor identificar, primeiro, quais são as benfeitorias que ele já fez, para que ele não corra o risco de ser alegado em algum momento que a benfeitoria que já tinha na fazenda foi feita pelo próprio arrendatário. Mas a outra dica também é que o produtor limite apenas as benfeitorias úteis e necessárias da fazenda. A gente evita, assim, pelo menos as benfeitorias voltuárias, por exemplo, uma piscina na fazenda seja também motivo, né, motivação para a retenção daquela propriedade. A gente acha que não, mas esse tipo de situação pode acontecer e esse tipo de debate pode acontecer no judiciário. Então, tendo a acreditar que a melhor maneira de você evitar isso é já prever toda a estrutura que está sendo entregue, as condições que essa estrutura está sendo entregue e pedir que ao final seja devolvido nessa mesma condição, evitando assim um prejuízo grande também. Valeu? Como eu mencionei na dica anterior, gente, importantíssimo, não permitir benfeitorias voluptuárias. Então a pessoa gosta, preveja em contrato que ele não pode. Fundamental isso, identifique o que você já considera como uma benfeitoria voluptuária também, para não ter discussão sobre essa questão. É importante isso. E você evita mais um debate de algumas dicas pra gente evitar brigas, eventualmente, quando o contrato tem problema. Vamos lembrar o seguinte, gente, contrato é feito para ser cumprido, né? Então a ideia do contrato é que ele chegue até o final sem nenhum desgaste. Mas podem acontecer, pessoas pensam de maneira diferente sobre a letra. Então quanto mais debatido, mais esmiuçado tá cada uma dessas características, melhor fica o contrato estipulado e diminui um pouco mais a chance de ter um grande problema. E a última dica, a oitava dica mais importante de todas, que é que normalmente as pessoas esquecem dos prazos dos contratos. Os contratos, eles vão estar estabelecidos lá no artigo 95 do Estatuto da Terra, também no artigo 96, e a gente tem prazos mínimos, ou seja, não pode existir um contrato de arrendamento num prazo inferior àquele. Então a gente está falando aqui, eventualmente, de um contrato de arrendamento que for feito para exploração de lavoura temporária, soja, milho, algodão, enfim, esse contrato de arrendamento tem que ser de no mínimo 3 anos ou 3 safras. Isso porque entende-se a lei que a produtividade da fazenda tende a aumentar à medida que está tendo um investimento nela, e parte desse investimento tem que ser devolvido ao arrendatário. Então por isso que tem esse prazo mínimo. Também a gente evita problemas de quebras de safra, né? Então eventualmente um ano como esse vai ter uma quebra de safra, o arrendatário tem condições de se recuperar e pagar todas as suas dívidas, todos os seus investimentos nesse período, né? Aí tem um prazo de 5 anos que a gente tem que estar atento, né? Aqui a lei vai falar em prazo mínimo de 5 anos para exploração de lavoura permanente ou de pecuária de grande porte. Eduardo, o que é uma lavoura permanente? Né? A gente tá pensando aqui em cana, né? Fruticultura. São lavouras que você colhe e a lavoura permanece para ser colhida ao próximo ano. Então, uva, cana, maracujá, laranja, né? São atividades no Brasil bem comuns e também tem que estar estabelecido que no mínimo por 5 anos fica com o arrendatário. Também, olha que interessante, gente. No Brasil hoje, em regra, a pecuária tem que ter contrato de arrendamento de no mínimo 5 anos. Poxa vida, Eduardo, eu nunca vi falar isso. Eu nunca vi fazer um contrato de arrendamento de pecuária por tão longo tempo. Sim, há outros mecanismos que eu vou falar na dica bônus, mas você tem que estar atento que, em regra, a pecuária são 5 anos. Mas, Eduardo, isso eu não aguento mais, o meu arrendatário, ele tá me prejudicando, e apesar de me pagar, ele tá deteriorando a minha fazenda, enfim. Lembra que eu falei lá atrás, a gente tanto estabelecer regras trabalhistas e ambientais, se a pessoa descumprir uma delas para poder quebrar, e também discriminar bem quais são as benfeitorias da fazenda. O fato do arrendatário não estar cuidando de algum desses cenários também é motivo de rescisão, e é uma forma da gente contornar esse problema dos prazos mínimos. Então, ficar muito atento, vale muito economicamente prestar atenção a esses detalhes no momento da assinatura. E a gente vê que muitas vezes isso é negligenciado, né? Porque acredita, não, vou ali, corro, pego lá com o meu contador um contrato, alguma coisa, vou mesmo pelo Google, e você acaba não resolvendo essa situação. E para surpresa de não muitos, né? Mas eu acredito que de alguns, tem um outro contrato ainda que é maior, de 7 anos, que é para exploração florestal. Então a gente tá falando aqui de eucalipto, mogno africano, enfim, esse tipo de atividade também tem uma proteção ainda maior de tempo para que a fazenda fique num contrato de arrendamento válido, né? Isso é muito importante, gente. Então, para a gente mitigar um pouco o problema desses prazos, vale as regras anteriores que eu já comentei, as dicas anteriores, sobre a questão da gente discriminar muito bem benfeitoria e discriminar muito bem quais são os limites do uso da terra do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do direito de trabalho, dos seus funcionários, dos empregados do arrendatário ali que vão estar na atividade, beleza? Essas são as principais dicas que eu quero comentar com vocês, uma dica bônus. Vamos lá. Uma dúvida que normalmente me perguntam, eu acho que vale a pena a gente comentá-la aqui nesse vídeo. Eduardo, e aqueles contratos de aluguel de pasto? Como que a gente faz? Como que a gente explica? Porque a gente planta roça, planta capim e aí aluga para alguém empolgado até a próxima lavoura de soja, né? Ou então o produtor faz um contrato diferente, contrata que ele vai produzir o grão e depois vai voltar a ser pasto, passando para uma outra arrendatária. Como que funciona esse contrato? Como é que explica esse contrato? Esse contrato não é de arrendamento, apesar de muita gente escrever que ele é arrendamento. A natureza dele não é de arrendamento. A natureza jurídica desse contrato é de um contrato de pastoreio. Ele é muito comum no interior do Brasil, no interior da Argentina, enfim. Que é isso, né? O produtor aluga ali por alguns meses
meses aquela pastagem para que ou ele descanse os pastos dele próprio. O produtor, tô comentando aqui como um arrendatário, né? O arrendatário, ele aluga ali, ele fala, olha, eu vou usar seu pasto por um período e antes da próxima lavoura eu te libero de volta. Ou ainda, quando o proprietário da fazenda também tá com pastagem sobrando, ele não tem capacidade de gado suficiente para absorver aquela folhagem e ele entrega ali pro seu vizinho, né, pro seu colega, para poder aproveitar melhor aquela matéria orgânica que está sendo formada na fazenda dele e engordar mais cabeças de gado e ter uma remuneração um pouquinho melhor também em cima daquilo. Esse contrato é legal, ele é válido, é chamado de contrato agrário atípico e dentre os contratos agrários atípicos, esse é um dos mais comuns, que é o contrato de pastoreio. É legal também, não se submete às regras dos tempos mínimos, enfim, ele tem uma maior possibilidade de contratação entre as partes, mas é importante também você buscar algum auxílio na hora de escrevê-lo para que ele não possa ser confundido como de fato um contrato de arrendamento. Eu imagino esse cenário, você às vezes constrói de alguma maneira mal assessorado esse contrato, alguém, algum juiz entende que ali não é um contrato de pastoreio, mas sim um contrato de arrendamento e pula para 5 anos a obrigação mínima de manutenção daquele arrendatário na tua lavoura. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Esse contrato é muito legal, resolve muita situação, mas ele tem que ser escrito com muita cautela. Valeu, gente? Esse aqui é o vídeo que a gente queria fazer para vocês hoje. Fico muito feliz para quem ficou até comigo assistindo. Peço que compartilhe ali com o seu colega, o seu amigo, enfim. Clica aqui no sininho, destaca que essa página aqui é importante pro YouTube, né? Fala, olha, eu tô interessado nessa página, então clica lá no sininho. Também dê like nesse vídeo, compartilha, comenta, enfim. Tô aqui para poder esclarecer a melhor maneira possível tudo que vocês tiverem de dúvidas sobre esses temas. Obrigado, até a próxima. Valeu!